E agora, aquele momento que a gente já adora e a gente já tá assim, olha, íntimo dele, que está sempre aqui com a gente no Elgue Você, todas as segundas-feiras, Carlos Campelo. Sempre é um prazer iniciar a semana com você. Satisfação, Elga, satisfação a todos que estão aqui prestigiando a gente sempre, prestigiando o programa, com muita alegria, né? Com certeza, energia boa é o que a gente sempre quer emanar aqui, né, Campelo? Exatamente. Campelo, olha, que bate-papo sensacional sobre o livre-arbítrio, né, da semana passada, muita reflexão. Bastante reflexão, Elga, bastante. E são coisas assim bastante interessantes que a gente acaba vendo no dia a dia. Quem ainda não assistiu, entre nas redes sociais, né, para assistir. Está lá, né, um conteúdo fantástico. E ver como que a gente tem formas de enxergar o mundo por olhar de pessoas que estão estudando, que estão contribuindo, que estão fazendo a diferença e que podem nos ajudar sempre. Com toda certeza. Eu acho que para evoluir, o primeiro passo é querer. Exato. Não é verdade? Exato. E agora, com essa digitalização, a internet, também a gente tem acesso a um conteúdo sensacional. Também, lógico que temos que checar fonte hoje em dia. Com certeza. Né? Tem que ter essa responsabilidade e, lógico, passar sempre para frente, todo mundo ter a responsabilidade de checar a fonte de tudo que você está consumindo aí na internet. Mas tem também um lado positivo, que é esse conteúdo sensacional que está à nossa disposição. Verdade, você vê, as Olimpíadas, elas praticamente estão em tempo real para nós. Verdade. Aqui, né? Então as informações estão acontecendo lá, a gente já está sabendo agora aqui, né? Então, nossa, mas é estranho sem público, né, Campelo? Muito estranho. Às vezes né? eu adoro Olimpíadas, eu olho e falo, meu senhor, mas é necessário estranho. no momento. Nesse momento, sim. Com certeza. E você viu lá para eles, dentro da cultura japonesa, que eles já têm uma prática já natural de distanciamento social, tudo mais. E você vê atletas que eram favoritos ao ouro, eles acabaram contaminando e tiveram que sair das provas. Olha só, é verdade. Eu não tinha olhado por essa ótica. Realmente, eu vi vários casos, né, de pessoas com instabilidade emocional. E mais isso, Sim. né? A Simone Biles lá, que foi um caso que está sendo discutido. Eu não entendi ainda, Campelo. Pois é, uma coisa. Eu e o mundo inteiro. Igual você, tem muitos, mas se você parar e começar a olhar que o que a gente vem até falando aqui, que corpo e mente é um único sistema. E se a mente não está funcionando legal, o corpo não vai responder. Sabe o que é mais interessante? É o quanto isso fica mais real. A relação, a importância da nossa vida, na realidade, é a que manda ali total no nosso corpo, né, Campelo? Exatamente. É que essa maneira de olhar não era tão claro para todos, assim, a questão, assim, é igual o cansaço mental, sabe quando você fala, ai, eu tô com cansaço mental, as pessoas acham, às vezes, talvez que é uma frescura, nossa, mas não é. O cansaço mental é maior que o físico. Não é, exato. Se você prestar atenção, inclusive, voltando a alguns atletas olímpicos, a Rebeca, em determinado momento, ela falou, ela citou que a preparação mental dela foi preponderante para que ela pudesse aproveitar a Olimpíada e pudesse fazer os movimentos que ela desejava. Né? Olha só, é uma forma diferente de ver. A Raíssa, com 13 anos, ela foi lá, para ela tudo era novidade, para ela foi tudo bom, ela se divertiu. Sim. Né? Então, muitas vezes, a cobrança mental que as pessoas fazem de si mesmo, elas acabam refletindo no corpo e o corpo não reage da forma que era esperado. Com certeza. Então, o princípio básico é cuidar daqui, cuidar da cabeça. Tem que cuidar da cabeça. E nesse momento de pandemia, o que mais se tem é que cuidar da nossa saúde emocional. Essas instabilidades, né? Refletem total. Muita, né? A gente já falou em vários programas aqui das instabilidades emocionais que a pandemia trouxe no mundo familiar, no mundo social, no mundo empresarial, pessoas que perderam emprego, pessoas que fecharam as empresas, né? Com certeza. Então, a gente precisa realmente ter essa atenção, né, Campelo? E a Olimpíada está aí para mostrar isso para nós, né? Olha, como até o próprio atleta lá. Pois é, né? Um atleta, uma pessoa assim que dedicou uma vida inteira a algo, que é o esporte. Sim. Porque essas pessoas realmente, elas têm uma abdicação total de muitas coisas.
para Olga, estar ali como atleta de alta performance. Então você já imagina que a pessoa tem uma preparação mental muito boa, né? Que é algo inerente do ser humano, dele, mas não é. Não é, ainda precisa muito de incentivo dos organismos públicos Sim. para que nossos atletas tenham mais capacidade. E ficou assim, para eu que trabalho com isso, Elga, ficou assim aparentemente um despreparo muitas vezes emocional de Olha, alguns dos atletas interessante brasileiros. essa pontuação sua. Muito interessante mesmo. E talvez vai ser um momento de mudança, né? Foi um alerta. Exato. Que vai fazer um bem muito grande daqui para frente. Deus queira que as pessoas que estão à frente desses comitês, principalmente o Comitê Olímpico, eles consigam enxergar isso e investir cada vez mais em terapias, em terapeutas, em psicólogos, para que os nossos atletas tenham mais esse controle mental. E muitos ouros, muitas medalhas. Com certeza, com certeza. A partir disso, Campelo, e o nosso bate-papo de hoje, o que você nos trouxe aí de presente para a reflexão? Então, tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui agora, que é uma das coisas que a gente vem tratando já há um certo tempo aqui, mas é como que se dá o processo de empatia. Tão importante esse assunto hoje em dia. Exato. Importante para o nosso dia a dia também, né, Campelo? Nos colocarmos no lugar do outro. Isso, Elga. E como que se dá esse processo? É muito interessante, porque, olha assim, de alguma coisa que poderia ser um problema, pode ser uma solução e pode achar formas mais sadias de resolver problemas, resolver conflitos e tudo mais. Maravilhoso. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Quer ver, por exemplo, você está no trânsito... Nosso trânsito é um exemplo muito bom. É excelente para cuidado mental, Todo mundo tem uma questãozinha ali, alguma situação em relação ao trânsito. Aí alguém bate no seu carro, ou bate na sua moto, ou bate no veículo que você está se locomovendo. Né? Aí você sai, já, sei lá, se você está movimentado por aquele momento, já sai com raiva porque a outra pessoa não obedeceu o sinal, coisa parecida, e de repente você olha a pessoa, ela está vestindo a camiseta do time que você torce. Aquilo aí já muda a situação? Só por conta disso, já gera um processo de empatia, né? E a aproximação é diferente. Olha só, no caso é sorte, né? Você imagina. Falar, nossa, que opção por esse time que resolveu um problema. Ou outras situações, por exemplo. Sim, não, eu entendi, foi compreensível. Alguém me adiciona na rede social, aí eu vou ver quem que é a pessoa. É corredor, aceito. Sabe? Sim, porque compartilha de algo que você gosta, que ama. Eu gosto. Aí que começa o processo de empatia. Né? Se eu começo a olhar, lógico, que o final dele é eu me colocar realmente no lugar do outro, pela visão do outro. Um tanto quanto utópico isso, né? Considerando cultura, experiências que cada um passa, né? Sim. Mas o ato de eu procurar é o processo. Ele começa porque a gente fala assim da coisa que está mais palpável, por aproximação. O que a pessoa gosta, o que a pessoa faz, o que a pessoa veste, isso já me aproxima ou não da pessoa. E isso já me dá um tom de credibilidade para a pessoa. Olha. Porque eu já olho para a pessoa e falo, não, essa pessoa é gente boa. Por quê? Porque ele gosta de uma coisa que eu gosto. E se eu gosto... Então, é algo assim, natural do ser humano, então. Natural do ser humano. Se alguém se você identifica algo, por exemplo, olha, você gosta de preto e eu também. Por exemplo. A gente já tem algo em comum, então a pessoa já vai estar um pouco mais aberta a você. Mais aberta, exatamente. Era o que a Vitube fazia no BBB, não era verdade? Por exemplo. Ai, você igual meu pai. Igual a minha mãe. Ela procurava aproximação. Aproximava as pessoas por alguma coisa. É só para os nossos telespectadores entenderem. E isso vai assim, da cor do esmalte que a pessoa usa. Nossa, que esmalte lindo, unha linda, eu adoro. Exato. Aí você já parte de uma coisa que eu gosto para uma relação que a outra pessoa gosta e eu já parto de um pressuposto que eu sei que aquela pessoa gosta, que eu sei que aquela pessoa é gente boa. Então, já alguma animosidade que poderia ter, alguma rusga que poderia ter, ela já fica amainada. Não que ela não vá acontecer, Sim. mas ela já fica um pouco mais branda.
Entendi. Então isso aproxima das pessoas. Sim. E usar da maneira correta também. Eu fiz uma brincadeira, mas é assim. Sim. É uma forma também de você apaziguar muita coisa. Por exemplo, você quer fazer uma entrevista de emprego, você vai na empresa, procurar se aproximar dos valores daquela empresa. Então já faz uma pesquisa, saber quais são os valores daquela empresa, o que aquela empresa prega. Se você já for... Você chega com o discurso pronto. Com o discurso pronto, porque essa empatia ela não é só no visual, tá? Sim. Ela é no visual, ela é na verbalização, na linguagem verbal e não verbal, que também tem essa aproximação. Com certeza. Vamos dizer o seguinte, você chega lá e a pessoa que vai te entrevistar, ela fala rápido. Ela fala muito rápido. Se ela começa a falar rápido e eu vou interagir com ela falando devagar, eu já vou criar uma barreira para mim. Já está destoando. Eu estou destoando. Então eu tenho que me aproximar das pessoas pelo aquilo que as pessoas gostam. Como eu falei no princípio, eu já me aproximo se eu percebo que a pessoa gosta de alguma coisa que eu gosto. Mas eu também posso me colocar de uma forma, se eu quiser evitar conflitos, se eu quero resolver problemas, se eu quero galgar alguma posição, algum emprego, eu também posso me colocar. Que a via tem de mão dupla, né? Sim. Eu também posso me colocar da forma que a outra pessoa se sinta confortável e ela rompe as barreiras em relação a mim. Compreendeu essa? Compreendi, total. Uma super ferramenta essa. Exatamente. A gente faz muito bem no nosso dia a dia. Faz e aproxima as pessoas e, como eu falei, é para conquistar resultados. Isso daí já é uma primeira etapa que a gente ultrapassa para gerar empatia. Maravilha. E é nos relacionarmos, como você falou no início, né? Sim. Facilita as relações. Exatamente. Então, tá maravilhoso. Vamos fazer aquela pausinha? Vamos. A gente vai fazer um intervalo, mas voltamos já já. Estamos de volta hoje com ele, iniciando a semana, Carlos Campelo, sempre trazendo aí ferramentas para facilitar a nossa vida. Exato, que bom, né? E facilita. Que bom que dá oportunidade para que a gente possa contribuir, né? Com certeza, porque é uma questão de escolha, né? Você realmente conseguir ter melhores relações, Sim. Você transitar melhor nos lugares e evitar o conflito, porque às vezes as portas se fecham por detalhes, né? Por um estado de espírito, talvez, que você está no dia, não teve o cuidado numa relação, você acaba fechando a porta. Foi muito bom você falar essa questão de detalhes. Por exemplo, da mesma forma que tem a empatia de eu me aproximar, também existe a antipatia por alguém, por as pessoas, que a pessoa nunca fez nada para mim. Nunca nem que conversei é isso? Você tem uma explicação? Existe isso, pessoas que têm uma antipatia só de olhar. Eu lembro de quando eu era acadêmico, que eu estava estudando, o exemplo que foi me dado da questão de antipatia, que eu vou compartilhar aqui com você e com o público. Olha que maravilha, curiosíssima. Por exemplo, a tez do lábio de uma determinada mulher, né, me remeteu inconscientemente a uma professora que eu tive na infância que me colocou numa situação constrangedora. Me colocou na frente de todo mundo. É uma memória ruim que você tem. Uma memória ruim. Nossa, entendi. E a tez do lábio. Olha te fez lembrar. Exato. Olha como associação. Que eu posso, essa associação, mas tão pequenininha, tão minúscula, parece imperceptível. Você vê que está lá, né? Está lá armazenado. Tá lá no fundo, armazenado. A tez do lábio dela me remeteu à tez do lábio da minha professora, que me colocou numa situação constrangedora quando eu era criança. E eu trago aquilo na minha memória inconsciente, né? E eu você, não consigo. Às vezes, você nem identifica, talvez, o que é que você desenvolvendo essa antipatia. Se não fizer terapia, se não fizer um tratamento para você conseguir entender isso, conseguir perceber isso, né? E você vê assim... É bom notório, as pessoas né? entenderem que às vezes você fala, nossa, se não tem uma explicação plausível que você realmente desenvolveu essa antipatia por alguém, dá uma refletida, né? Às vezes é algo
que você consegue trabalhar, identificar e superar. Exato, trabalhar isso daí e romper isso, né? E romper possíveis crenças. Isso daí fica alimentado dentro da gente, como a gente chama de crenças limitantes, né? Isso. Se liberta, bom pra você, né? se liberta. É libertador Total. quando passa por isso. Também não significa que a gente, a partir de então, vai ter empatia por todo mundo. A ideia é ter, né? E a ideia é disponibilizar isso, a ideia é a gente trabalhar isso, e a ideia é trabalhar em mim para que eu consiga exercitar essa ação e a partir daí ela se torne natural. Quanto mais eu trabalhar, mais eu praticar, mais ela vai se tornar natural. Como muito se é falado, né? Quer mudar o mundo, comece mudando você. Exatamente. As pessoas geralmente querem mudar o próximo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Outra questão que também está muito inerente, Helga, nesse processo de empatia, é o que está armazenado dentro do cérebro, que a gente chama preferências cerebrais. Né? Então, nós temos quatro perguntas que elas regem minhas preferências. Uma é o que fazer, o que aconteceu. A outra é como que isso se deu, como que eu vou resolver. A outra é quem vai ir, quem vai participar, quem estará junto. A outra é o porquê. Qual o significado disso? Qual que é a importância disso? Qual é o porquê disso? Então nós temos o porquê, quem, o que e como, que está alimentado dentro de mim pelas minhas experiências, pelo aquilo que eu passei na minha vida, né? Pelos meus conhecimentos adquiridos, e isso fica armazenado dentro de mim como uma preferência. Isso, sem eu perceber, pode me afastar das pessoas. Entendi. E eu entender como eu funciono, me aproxima das pessoas. Vou explicar esses dois lances. Primeiro, por exemplo, se alguém está muito dentro dela, a preferência dela é o porquê, o significado, do que as coisas acontecem, por que isso é importante, né? E a outra pessoa tem como sua preferência, e isso também é inconsciente, tá, Helga? E a outra pessoa tem como preferência, como a gente vai fazer isso? Como que eu vou resolver isso? Como que vocês querem que a gente comece e por onde a gente comece? Se eu coloco essas duas pessoas que têm essas preferências e essas preferências estão inconscientes, normalmente elas vão se bater de frente. Eu entendo, compreendo muito. Elas vão se bater de frente. Elas não conseguem se entender. Às vezes as duas estão até falando a mesma coisa, mas de uma forma totalmente diferente, não é verdade? Exatamente. Isso acontece às vezes, só que eu falo, nossa, mas o que está acontecendo? Peraí, eu já dou uma refletida. Dá um passo atrás para enxergar. Estamos falando a mesma coisa, mas não estamos conseguindo nos entender. Perfeito, Helga. Acontece comigo. E aí acontece com você, acontece com todos nós. Tá? Mas aí, a questão que eu quero chamar a atenção dos telespectadores. Quando você percebe isso, você entende, falou, opa, essa comunicação aí, vamos prestar atenção, você consegue resolver. Exato, dá um passo atrás, olha para a situação e aí você percebe como que você está agindo, percebe como o outro está agindo para haver a empatia. Isso. Se colocar no lugar do outro, é isso que você está fazendo. Né? Então, se eu não parar, olhar dentro do diálogo, dentro da conversa, dentro do que está acontecendo, né? Que a importância da pessoa é como fazer e a importância para outra pessoa é o porquê fazer. E isso é importante agora. E se as pessoas não se entenderem, vai haver rompimento das relações. E o mais interessante é que essas forças, elas são necessárias para a junção, complementam, né? Porque elas são complementares. Sim. Exatamente. Faz todo sentido. Elas são complementares. Então, são duas pessoas, ou dois grupos de pessoas, ou dois grupos de culturas, sabe? Que são complementares, mas se eu não enxergar o ponto de vista do outro, eu acabo rompendo. Você vê a importância das relações, de se entender. Exatamente. Da mesma forma que as outras equidistantes é o que fazer e a outra é quem vai fazer. Também são equidistantes e são forças complementares. Mas se as pessoas não conseguem perceber... Atrito. Existe o atrito. Existe o atrito. E aí existe a antipatia, aí vem para o julgamento, aí vem julgando o que a outra pessoa quer ou deixa de querer, ou como que a outra pessoa faz ou deixa de fazer, exatamente
por falta de enxergar quais são as preferências da pessoa. E tanto você como você em casa, você pode começar a observar seu marido, seu filho, né? Nas atitudes dele, nos comportamentos dele. Ele está mais preocupado com o quê? Com o que fazer, como fazer, né? Ou quem vai fazer, ou por que a gente vai fazer isso, qual o significado disso, qual que é a importância disso. Muito legal. Conforme a vivência, a convivência, a gente começa a perceber. Você tendo essas perguntas assim, bem inseridas no seu dia a dia, você prestando atenção no comportamento das pessoas, você consegue identificar facilmente. Vou fazer um exemplo assim, ó. Vamos chamar a Elga para vir aqui em casa, e quem mais vai vir? Quem vai vir com a Elga, por exemplo? Então, você já começa a perceber que a pessoa dá importância pro quem. Ou vamos convidar alguém para vir aqui em casa? Quem? Né? Vai ser a pergunta. Vamos chamar a Elga. Aí, o que a gente vai fazer? Ou como a gente vai fazer? Né? O porquê que tem que ser esse dia? Então, esse tipo de... Esses questionamentos estão na fala da pessoa, estão na rotina da pessoa. E a gente começa a olhar isso e começa a perceber pela fala, pelo que ela está nos mostrando, e a gente consegue entrar no canal dela e se aproximar dela. Maravilha, maravilhoso. Uma ótima ferramenta, né, Campelo? Lógico que você, como todas as ferramentas, você tem que ir desenvolvendo isso para que fique natural em você. Com certeza. É um processo. Com certeza. Lógico que a gente não falou aqui e pronto, amanhã a gente já está... É um treinamento. É um treinamento. Elga, isso aí dentro da PNL tem um nome da técnica que se chama rapport. E foi bom você falar assim, porque quando a pessoa está fazendo um curso de PNL e tem um módulo de rapport, que é um módulo inteiro de rapport, caramba, ela terminou o módulo de rapport. Já tinha ouvido falar. Ela já quer começar a praticar. Porque o rapport tem disso, tem de gesto, por exemplo, você está com as mãos, com as mãos assim. Você copia, tipo, a pessoa. É isso. Como se fosse isso. Eu estou falando sem entender muito. No início, como a pessoa não sabe, ela vai pela cópia. Sim. Mas a ideia não é copiar. A ideia é entrar no canal da pessoa e começar a aproximar, que é isso de empatia. Por exemplo, você gosta de cruzar os braços, no caso do rapport, você está com as mãos assim, mas não necessariamente eu preciso cruzar as mãos, eu posso cruzar as pernas. Você consegue a conexão. Vai fazendo a conexão. Quem quer se aprofundar mais nisso... Rapport. Eu tinha ouvido falar já, o que tinha ficado assim... mais ou menos como eu não me aprofundei, só ouvi falar, era sobre que você copia, tipo assim, você acaba fazendo gestos, né? O princípio básico, quando a gente começa a dar aula, vai como copiar. E depois você vai desenvolvendo. Começar a dirigir, né? Começar a dirigir. Então, você vai lá, você sabe que tem que sair de primeira, depois tem que passar para a segunda, depois tem que passar para a terceira, depois tem que passar para a quarta. Isso porque não é câmbio manual, né? No manual. No automático já não... no automático já não tem mais isso, né? Mas como a gente vai ficando mais especialista, vai trabalhando, a gente passa de primeira para a segunda, daqui a pouco está passando de segunda para a quarta, não está passando mais para a terceira, porque tudo já começa a entender velocidade, onde você está, o que pode fazer, som do motor, você já começava a fazer isso. Rapport é a mesma coisa. Quando terminava os cursos, as pessoas já saíam imitando. E a gente falava assim, não é imitação. Né? Isso aqui não seja algo que vai ser contra a ferramenta. Não é imitar, é você entrar no canal da pessoa. E é incrível que quando a gente aprende a entrar no canal, eu lembro dos exercícios que a gente passava no curso, você pedia assim, pessoas entrar em rapport pela respiração. Porque tem rapport pela respiração, entrar em rapport pela respiração. Já é para quem está aí dominando a técnica. Já é dominando a técnica. Aí ficar de costas um para o outro, aí alguém contar até 3 e a pessoa olhar para um lado. As duas olham exatamente para o mesmo lado. Né? Se conectou. Se conectou. Você pode fazer 10 vezes, 10 vezes vão... Dá certo. Dá certo, 10 vezes dá certo. Isso é muito maravilhoso, saber essas técnicas. É impressionante. Você começa a olhar de uma maneira diferente assim, para o ser humano. Tem alguma coisa muito além do que está no dia a dia. Olha, todo dia eu falo, olha, tem muito mais. Tem muito mais, tem uma energia. Ela cutucada aí.
Tem uma Adorei. energia que está aqui, que está flutuando Sim. e que a gente tem que se aproveitar dela, a gente tem que Com toda deleitar certeza. dela. Temos que olhar de forma diferente, né? E aproveitar aí todos esses recursos que nós temos Exatamente. ao nosso dispor. Campelo, adorei esse bate-papo, sensacional. Mais uma ferramenta aí para facilitar a vida das pessoas, de verdade. Muito obrigado, Elga. E tem mais um recadinho, vamos parabenizar os pais, né, Campelo? Eu quero te dar os parabéns, lógico que o Dia dos Pais foi ontem. Elga. E o seu filhão aí, tão amado, que vive ligando aí pra gente. E como foi o domingo? Foi maravilhoso, Elga, assim, estar com os filhos da gente é uma coisa, assim, é uma dádiva, né? Recarregar as baterias. Recarregar as baterias e também pensar no meu velho, que também está no outro plano, Sim. e emanar energias boas. Então, eu também quero aproveitar aqui e desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, um feliz uma semana, anos Mês. dos pais, né? que é maravilhoso ser pai, é uma dádiva de Deus. Com certeza. Eu também quero parabenizar a todos os papais, né? E vamos finalizar o programa nesse clima então, né, Campelo? Exatamente. Obrigada mais uma vez. Parabéns aí, seu Josmar. É verdade, ele adorou, inclusive, o último programa. Campelo, obrigada, viu? Até a próxima segunda-feira. Satisfação, até. E o Elg, você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, deixar o seu recadinho? Aproveite agora, pega o seu celular que está aí do seu ladinho, aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela, vá até o nosso Instagram, já deixa a sua mensagem ou também pode ir até o nosso canal no YouTube, rever essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição e tem um conteúdo sensacional, aproveitem! Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.